O trauma é uma ferida na alma. Não aquela ferida que você consegue ver, não aquela que cicatriza em poucos dias, mas aquela ferida profunda, invisível, que sangra silenciosamente por anos, que molda cada decisão que você toma, que te sussurra constantemente que você não é segura, que o mundo não é seguro, que você não merece paz. Jung entendia que a psique humana é como um rio. E o trauma? O trauma é uma barragem que bloqueia o fluxo natural da vida. Tudo aquilo que deveria fluir para frente fica represado, esquentando, apodrecendo, criando doença. Mas uma barragem pode ser removida. O trauma não é permanente. Ele é uma cicatriz, e cicatrizes curam. Aqui, nas portas do espírito, vamos aprender as 4 etapas da cura do trauma. Não através de técnicas superficiais, não através de fórmulas mágicas que prometem cura em 7 dias, mas através do caminho real, aquele caminho antigo que conhecedores da alma percorreram durante séculos. Porque a cura verdadeira é lenta, é silenciosa, é tão gradual que você nem percebe quando deixou de sofrer. É quando você finalmente acorda e percebe que a cicatriz. A primeira etapa da cura é o reconhecimento. Parece simples, mas é o passo mais difícil de todos, porque o reconhecimento significa parar de negar, significa parar de dizer não foi tão ruim assim, significa parar de proteger aqueles que nos machucaram, significa finalmente olhar para a ferida e dizer, sim, isso machucou, sim, isso me afetou, sim, eu sofri. Muitas pessoas passam a vida inteira negando os seus traumas. Elas criam narrativas onde nada de grave aconteceu, onde os seus pais apenas fizeram o melhor que podiam, onde o abuso não foi assim tão ruim, onde a rejeição não importa mesmo. E nesse ato de negação, elas permanecem prisioneiras. Jung sabia que o inconsciente não mente. O trauma fica ali, nos recônditos da psique, enviando mensagens todos os dias. Ansiedade que surge do nada. Reações violentas para coisas pequenas. Relacionamentos que reproduzem o padrão traumático. Decisões que você não consegue explicar. Tudo isso é o inconsciente dizendo, ei, você não resolveu isso. Ainda está aqui. O reconhecimento é o ato de parar de correr. É virar-se para aquela voz interior que está sussurrando há anos e dizer, eu ouço você, eu vejo a ferida, eu aceito que isso aconteceu. Isso não significa culpar, não significa ficar amargado, significa simplesmente dizer a verdade. A verdade de que você foi machucada, de que isso afetou você, de que você merecia proteção e não recebeu, de que você merecia amor e recebeu ferimento. O reconhecimento é doloroso, porque enquanto você estava negando, havia uma estranha segurança. Havia a ilusão de que se você não reconhecesse o trauma, ele não seria real. Mas o trauma é real, está ali, e negá-lo não faz desaparecer, apenas o mantém vivo. Quando você reconhece, algo muda. Não a dor desaparece de repente, mas a luta contra a realidade para. E nessa parada, nesse silêncio após a aceitação da verdade, começa a cura verdadeira. Depois do reconhecimento vem a descida. Agora que você parou de negar, você precisa realmente descer para aquele lugar onde o trauma vive. Você precisa confrontar aquelas memórias que você evitou por tanto tempo, aqueles sentimentos que você congelou, aquelas partes de você que você abandonou quando o trauma aconteceu. Jung chamava isso de descer ao inconsciente. Não é uma descida literal. É uma jornada interior. É sentar com você mesma e permitir que aquelas feridas ressurjam. É deixar as lágrimas virem. É permitir a raiva. É deixar o corpo lembrar daquilo que a mente tentou esquecer. Isso é assustador, porque enquanto você estava negando, você estava segura na superfície. Havia luz, havia distração, havia possibilidade de fingir que tudo estava bem. Mas quando você desce, quando você entra naquele poço onde a dor vive, tudo fica escuro. Tudo fica real. Tudo fica impossível de ignorar. Muitas pessoas chegam até aqui e recuam. Elas dizem que não conseguem, que é muito dor, que preferem continuar como estão. Mas o que elas não entendem é que já estão sofrendo. O sofrimento de carregar o trauma não cicatrizado é pior que o sofrimento de enfrentá-lo. A descida exige coragem. Exige que você permita que a criança dentro de você chore aquelas lágrimas que teve que engolir para sobreviver. Exige que você sinta aquela raiva que tiveram que reprimir para permanecer segura. Exige que você reconheça aquele medo que a deixou paralisada. E é nessa descida que você descobre algo surpreendente. Você sobreviveu. Você está aqui. Aquilo que achava que te mataria, encarar aquele trauma, sentir aquela dor, não mata. Apenas dói. E a dor é curável. Quando você desce completamente, quando você realmente sente aquela dor sem tentar escapar, algo mágico acontece. A dor começa a se transformar. Ela vira compreensão, vira compaixão, vira sabedoria. A terceira etapa é a integração, porque o trauma não é apenas uma ferida, é uma fratura. Ele divide você, a parte de você que quer confiar e a parte de você que tem medo de ser machucada novamente. A parte de você que quer amar e a parte de você que foi traída.
A parte de você que quer viver e a parte de você que quer apenas desaparecer. Você passa a vida inteira dividida, e essa divisão cria sofrimento constante, porque uma parte está gritando para frente enquanto a outra está puxando para trás. Uma parte quer tomar uma decisão enquanto a outra sabota. Uma parte quer estar perto enquanto a outra quer fugir. Jung entendia que a cura verdadeira é a integração das partes. Não é a eliminação de uma parte, não é vencer a sombra, é reconhecer que todas as partes, a traumatizada e a que quer seguir em frente, a que teme e a que espera, todas essas partes fazem parte de você e precisam trabalhar juntas. A integração é quando você finalmente diz àquela parte traumatizada dentro de você: eu vejo você, eu entendo porque você tem medo, você foi criada para me proteger, você fez um trabalho incrível mantendo-me viva. E então você a abraça, você a aceita, você a integra. Quando você integra as partes, você para de estar em conflito consigo mesma. Você para de sabotar seus próprios planos. Você para de estar dividida entre dois desejos opostos. Você se torna una. Não porque a dor desapareceu, mas porque você parou de lutar contra ela. Porque você a incorporou ao seu ser. É como aquele vidro que quebraram e depois você colou. O vidro não é mais virgem. Tem cicatrizes, tem rachaduras, mas está inteiro. E está inteiro que ele consegue funcionar novamente. É inteiro que ele consegue conter água. É inteiro que ele consegue ser útil. Você é assim também. Não vai voltar a ser o que era antes do trauma, mas você pode se tornar inteira novamente. E essa integração, esse reconhecimento de que você é feita de ferimentos e de força, de medo e de coragem, de morte e de ressurreição, é quando você verdadeiramente começa a viver. A quarta etapa é a ressurreição. Não é o fim da jornada, é o começo de uma vida nova. Porque quando você reconhece, desce e integra, você não volta a ser a mesma pessoa. Você é recriada. Jung chamava isso de morte e renascimento. Aquela pessoa que você era, a que estava fugindo do trauma, que estava negando, que estava dividida, essa pessoa morreu. E no seu lugar nasce alguém nova. Alguém que conhece a dor e escolhe a esperança mesmo assim. Alguém que foi traída e escolhe confiar novamente. Alguém que sofreu e escolhe amar. Essa ressurreição não é instantânea. Você não acorda um dia e está curada. É gradual. É um dia você consegue lembrar daquilo que aconteceu sem ter um ataque de pânico. É outro dia você consegue estar perto de alguém que a machucou sem querer destruir. É outro dia você consegue fazer escolhas que eram impossíveis antes. A ressurreição é quando você finalmente percebe que está viva, que você não apenas está sobrevivendo, está vivendo, que você não está apenas existindo, está criando, que você não está apenas passando pelos dias, está dançando com eles. E aquilo que você aprendeu no caminho, a coragem que desenvolveu ao confrontar a escuridão, a compaixão que adquiriu ao abraçar suas próprias feridas, a sabedoria que ganhou ao descer ao inconsciente, tudo isso agora é seu. Tudo isso agora pode ser compartilhado, porque aquela pessoa que curou a si mesma pode curar outros. A ressurreição é profunda. É quando você olha para trás e percebe que tudo aquilo, o trauma, o sofrimento, a jornada inteira, foi necessário. Não foi justo, não foi certo, mas foi necessário para torná-la quem ela é agora. Para dar-lhe aquela combinação específica de força e compaixão que o mundo precisa. Há um ensinamento antigo que Jung redescobriu. O trauma é uma porta, não uma porta para mais sofrimento, mas uma porta para a profundidade, uma porta para conhecimento de si que você nunca teria sem ele, uma porta para a compaixão que você não conseguiria desenvolver sem ter sofrido. Muitas pessoas passam a vida inteira vivendo na superfície. Elas nunca são forçadas a descer, nunca descobrem quem realmente são quando tudo aquilo que conhecem é tirado. Nunca desenvolvem aquela coragem que brota quando você está de pé novamente após cair. Mas para aqueles que sofrem trauma, há uma possibilidade diferente. Há a possibilidade de usar o sofrimento como combustível, de permitir que aquele fogo que o trauma criou queime as falsas partes de você e revele o ouro que sempre esteve lá. Isso não significa que você deveria estar grata pelo trauma. Não significa que você deveria dizer tudo aconteceu por uma razão. Significa que mesmo depois de tudo, mesmo depois do pior, você pode escolher extrair significado. Você pode escolher crescer. Você pode escolher transformar a dor em propósito. Jung entendia que a psique não nos dá traumas para nos destruir. Ela nos dá para nos transformar, para nos forçar a crescer além daquilo que pensávamos ser possível, para nos levar àquele lugar de profundidade onde a cura verdadeira e também a sabedoria verdadeira vive. Quando você vê o trauma como uma porta, ele deixa de ser inimigo. Ele se torna mestre. Aquele mestre difícil, duro, que o força a ser melhor. E aqueles mestres são os mais valiosos. O trauma cria uma sombra muito particular. É a sombra da vítima. É aquela parte de você que acredita que merecia sofrer, que acredita que de alguma forma causou aquilo que aconteceu, que acredita que será punida se for feliz, que acredita que não merece proteção.
Essa sombra é perigosa porque ela funciona silenciosamente. Enquanto você está trabalhando nas 3 primeiras etapas da cura, essa sombra está trabalhando para te sabotar. Ela te tira de relacionamentos saudáveis e te coloca de volta naqueles que repetem o trauma. Ela te sabota no trabalho quando você está prestes a ter sucesso. Ela te impede de tomar decisões que te beneficiariam. Jung chamava isso de complexo. É uma coleção de pensamentos, sentimentos e memórias que formam uma estrutura autônoma na psique. E essa estrutura tem vida própria. Ela trabalha contra você. Mas aqui está o segredo. Quando você reconhece a sombra do trauma, quando você consegue ver como ela está operando, você tem poder sobre ela. Você não consegue eliminá-la, mas consegue negociar com ela. Consegue dizer: eu vejo que você está tentando me proteger, mas não me proteja assim. Me machuca mais. A sombra do trauma precisa ser integrada como qualquer outra sombra. Você precisa reconhecer que aquela vítima dentro de você, aquela parte que sente culpa, que sente vergonha, que sente que merecia sofrer, é apenas um mecanismo de proteção mal informado. Ela acredita que se você assumir a culpa, você pode controlar a situação. Se você se culpar, ao menos você sabe por que você sofreu. Mas você não merecia sofrer. Nada do que você fez você merecer aquilo. E quando você finalmente acredita nisso, verdadeiramente acredita, não apenas na mente, mas na alma, essa sombra perde o poder sobre você. O trauma vive no corpo. Não é apenas uma ferida psicológica. É uma ferida que se manifesta em tensão crônica, em dor sem explicação, em sensações de congelamento, em reações explosivas, em incapacidade de se sentir segura mesmo em ambientes seguros. Jung entendia que o corpo e a psique não são separados. Eles são um. E o que traumatiza a psique também traumatiza o corpo. E o que cura o corpo também ajuda a curar a psique. Por isso, a cura do trauma não é apenas mental ou apenas espiritual. Ela é física também. Ela é quando você finalmente consegue estar em seu corpo sem querer sair dele. Quando você finalmente consegue sentir suas próprias sensações sem estar constantemente em vigilância. Quando você finalmente consegue relaxar. Muitas pessoas traumatizadas vivem em estado de alerta constante. O corpo delas está pronto para lutar ou fugir a qualquer momento. Porque quando você sofre trauma, seu sistema nervoso aprende que o mundo é perigoso e ativa o protocolo de sobrevivência. Mas o mundo não é mais perigoso. Você sobreviveu. Você está seguro agora. E o corpo precisa aprender isso. Precisa ser retreino. Precisa ser trazido de volta para o presente. Precisa ser tratado com gentileza como se fosse uma criança que também sofreu. Quando você consegue estar presente no seu corpo, quando você consegue sentir o chão sob seus pés, quando você consegue respirar profundamente sem pânico, quando você consegue isso, você está verdadeiramente voltando para casa. Porque o corpo é a sua casa. E por tanto tempo, você estava vivendo fora dele. Muitas pessoas acreditam que a cura do trauma exige que você perdoe aquele que a machucou. Isso é um mito perigoso, porque o perdão é uma escolha sua, não uma obrigação. E enquanto você se sente obrigada a perdoar, você não consegue realmente curar. Jung entendia que o perdão verdadeiro não é fingido. Não é aquele onde você diz que perdoa enquanto ainda há rancor dentro. O perdão verdadeiro é quando o rancor se dissolve naturalmente porque você finalmente compreende. Mas você não precisa perdoar para curar. O que você precisa é soltar. Soltar aquele aperto que você tem no coração. Soltar a esperança de que aquela pessoa vai aparecer um dia e pedir desculpas sinceras. Soltar a crença de que se você for boa o suficiente, ela vai finalmente a reconhecer seu valor. O perdão virá depois, se vier. Pode ser que você finalmente compreenda aquela pessoa, que você veja que ela também foi traumatizada, que ela também fez o melhor que pôde. E aí, naturalmente, o rancor desaparece. Mas isso não é sua obrigação. Isso é algo que pode acontecer como resultado da sua própria cura. O importante agora é perdoar a si mesma. Perdoar-se por ter permitido aquilo, por não ter sido capaz de proteger a si mesma, por ter acreditado que merecia sofrer, por ter permanecido naquele relacionamento tóxico por tanto tempo, por ter feito aquelas escolhas que a machucaram. Porque enquanto você não se perdoar, enquanto você estiver carregando culpa, você não consegue avançar. Você está presa naquele momento onde tudo deu errado. E você continua revivendo novamente e novamente. Quando você se perdoa, realmente se perdoa, não apenas na mente, mas na alma. Você finalmente consegue deixar ir. Você finalmente consegue seguir em frente. Você finalmente consegue viver novamente. A jornada da cura do trauma não termina nas 4 etapas. Começa ali, porque depois de reconhecer, descer, integrar e ressurgir, você tem uma responsabilidade. Transformar aquela experiência em sabedoria. Aquele trauma que quase te destruiu, agora você sabe como ajudar alguém que está passando por algo semelhante. Aquele medo que a paralisou, agora você sabe como confortar alguém que está com medo. Aquela dor que pensou que ia morrer com você, agora você sabe que ela pode ser transformada em compaixão. Jung chamava isso de transformação alquímica. É quando você pega aquele chumbo,
aquele trauma pesado, tóxico, e o transforma em ouro, em sabedoria, em serviço. Muitas pessoas curadas de trauma se tornam terapeutas, outras se tornam ativistas, outras simplesmente vivem de um jeito que inspira outros ao seu redor. Porque quando você cura a si mesma, você mostra para outros que é possível, que não é permanente, que há saída. Você se torna testemunha. Testemunha de que a cura é possível. Testemunha de que o trauma não define você. Testemunha de que aquilo que o mundo fez com você não é mais forte que aquilo que você escolhe fazer com você mesma. E essa testemunha é a maior riqueza que você pode compartilhar, porque ela é real, porque ela não é teórica, porque ela vem de alguém que realmente sofreu e realmente curou. A cura do trauma não é um destino, é uma prática, porque enquanto você viver neste mundo, haverá momentos onde o trauma ressurgirá. Haverá dias quando aquela sensação de perigo ativa novamente, quando aquela memória salta para frente sem avisar, quando aquela dor que você pensava estar enterrada volta à superfície. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Você agora tem ferramentas, você agora sabe como lidar com isso, você agora entende que aquilo que está acontecendo é apenas o eco do passado, não a realidade do presente. A cura diária é simples, mas profunda. É quando você acorda e reconhece: eu fui traumatizada, mas não sou definida por aquele trauma. É quando você sente o pânico começar e consegue respirar através dele. É quando aquela voz crítica dentro de você, aquela voz que diz que você não merecia melhor, aparece e você pode dizer: não, eu mereço, e eu escolho acreditar nisso. Jung entendia que a individuação, o processo de se tornar plenamente você, é uma prática de vida inteira. Você nunca chega a um ponto onde finalmente tem todas as respostas, mas cada dia você fica um pouco mais consciente, um pouco mais integrada, um pouco mais viva. O trauma é parte dessa jornada, não a melhor parte, mas parte importante, porque foi através dele que você descobriu sua profundidade, que você descobriu sua força, que você descobriu sua capacidade de amar apesar de tudo. Cada dia você continua escolhendo a cura, escolhendo estar presente, escolhendo perdoar a si mesma novamente, escolhendo acreditar que você merece paz. E nessas pequenas escolhas diárias, a verdadeira cura acontece. O trauma que você sofreu não foi sua culpa, mas a cura é sua responsabilidade. Porque ninguém consegue fazer por você. Ninguém consegue descer aquele poço profundo e trazer à luz aquilo que você enterrou. Ninguém consegue abraçar aquelas partes de você que foram fraturadas e integrá-las. Ninguém consegue ressuscitar você. Apenas você consegue. As 4 etapas que aprendemos hoje, reconhecimento, descida, integração e ressurreição, são o mapa. Mas você é a que caminham. Você é a que sente cada passo. Você é a que enfrenta a escuridão. Você é a que ressurge. Haverá momentos onde você quebrará novamente. Haverá dias quando o sofrimento voltará. Haverá noites quando você vai questionar se está realmente curando ou apenas fingindo. Tudo isso é normal. Tudo isso é parte da jornada. Mas continue. Continue descendo. Continue abraçando. Continue escolhendo a cura. Porque do outro lado desse sofrimento, há uma vida que você nem consegue imaginar agora. Uma vida onde você não é mais definida por aquilo que lhe foi feito. Uma vida onde você é livre. Jung terminou sua vida tendo curado milhares de pessoas, mas ele sabia que a cura verdadeira não vinha dele. Vinha daquele lugar profundo dentro delas. Aquele lugar que ele chamava de self. Aquele lugar intacto, inteiro, sagrado, que o trauma nunca conseguiu tocar. Aquele lugar onde você finalmente pode descansar. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu silêncio nos comentários. Ele fala mais do que 1000 palavras. Eu sou Valdir, e estas são as portas do espírito, o lugar onde a psicologia encontra a alma e o silêncio encontra a sua voz.